que dizer, o que pensar, como analisar o comportamento daquela médica do Rio Grande do Sul, a qual cancelou o atendimento de uma criança por mensagem, justificando que o motivo era o fato da mãe ser petista. Logo pensa em fascismo. Detesto usar essa palavra, mas não vejo classificação mais precisa. Mas não estou falando do comportamento da médica. Algumas pessoas estão se focando na recusa dela em atender essa criança. Nem leram direito a história e estão achando lindo o fato dela ter recusado atender uma criança. Nem estão colocando alguns poréns, alguns parênteses ou qualquer ressalva em relação ao fato de não ter sido em uma situação de emergência, por exemplo. Infelizmente, algumas pessoas estão sim começando a achar lindo que petistas ou até mesmo crianças, filhas de petistas, morram sem socorro. E o nome disso, lamento dizer, é sim fascismo. Então, como eu já disse, isso não diz respeito necessariamente ao comportamento da médica. Me parece que essa médica tem sim esse direito e que agiu conforme o Código de Ética Médico. Porém, ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo, penso que ela deveria sim ter dado justificativas para a interrupção do atendimento, porque isso faz parte de um bom comportamento profissional, que é o quê? Que é dar justificativas sobre procedimentos invasivos, sobre rupturas na relação com o paciente, ou seja, ter uma comunicação esclarecedora com os pacientes. Ela não deveria ter simplesmente cancelado sem dar qualquer tipo de justificativa. Na verdade, o maior problema foi a justificativa que ela deu, a qual implica talvez uma série de complicações para o contexto político atual que estamos vivendo. Lamento dizer, mas ela foi ingênua, burra e impulsiva. Faltou a ela um pouco de malícia, de tato. Faltou ela restringir a justificativa dela ao fato de que ela não tinha condições para continuar atendendo aquela criança, sem mencionar essa vergonhosa e abominável justificativa de cunho partidário. Ela poderia ter escrito simplesmente assim por meio de mensagem: prezada fulana, infelizmente não poderemos dar prosseguimento aos atendimentos de seu filho devido a algumas limitações profissionais e pessoais de minha parte. Esclareço que há outros profissionais conceituados para os quais posso encaminhá-los. E dando prosseguimento aí com um encaminhamento seguro, um encaminhamento atento, ou coisa similar. Contudo, a mensagem que ela fez foi uma mensagem impulsiva, falando que não dava mais, depois daquela semana, depois da semana das gravações, dos grampos, da conversa de Lula com Dilma, que já não aguentava mais. E foi uma mensagem muito impulsiva e burra. Ela fez uma mensagem no estilo Michel Temer, toda passional, e agora ela está colhendo os efeitos disso. Um colega do Facebook fez a seguinte questão para mim: um médico pode se recusar a atender uma pessoa que é nordestina alegando o mesmo dispositivo do Código de Ética? Pode se recusar a atender uma pessoa negra, por exemplo? Outro colega chegou a mencionar que ele mesmo sendo professor, ele jamais deixaria de atender algum estudante que tivesse uma predileção partidária, política, divergente da dele. Outros chegaram a mencionar que um vendedor, até no Código do Consumidor, não poderia deixar de vender. O vendedor de sapato, por exemplo, poderia deixar de vender para alguém porque simplesmente não quer, porque essa pessoa tem uma preferência política diferente da dele. Essas questões são muito importantes. Elas sinalizam para um dilema ético. Atender um paciente em uma situação que não é de emergência e com outros profissionais disponíveis para atender essa pessoa, cuja condição ou contexto fazem com que você não se sinta confortável ou preparado para tal, seria também antiético. A relação médico e paciente, o profissional de saúde e paciente, não é tão simples quanto vender um sapato, por exemplo. E não é uma relação com um coletivo, não é uma relação com vários estudantes, com várias pessoas. É uma relação muito individualizada, geralmente. E aprofundada, e com uma série de delicadezas. Mas vamos então imaginar o caso de um médico racista que não se sinta em condições pessoais e psicológicas para atender uma pessoa negra ou um nordestino, por exemplo. Sim, por ser racista, isso é obviamente idiota e repugnante. Penso que se ele de fato for racista e não tiver a menor condição de atender alguém que pertence a um determinado grupo, em relação ao qual ele se sente totalmente desconfortável, ele não deve atender essa pessoa, pois é uma relação muito delicada na qual está implicada a vida da pessoa, a saúde da pessoa, a condição da pessoa estar viva ou não, a condição da pessoa estar vivendo bem ou não, a condição da pessoa ter danos irreparáveis. É melhor que encaminhe para outro profissional que não é racista. Isso é uma atitude ética, porém esse médico, se não for burro, não tem como justificar esse encaminhamento mencionando o racismo dele. Se a relação médico-paciente, qualquer relação de cuidado na área de saúde é delicada demais e pode ser muitíssimo prejudicada caso o profissional não se dê conta de seus limites. Encaminhar é muitas vezes mais ético do que pensar que pode dar conta em relação a algo do qual não é capaz de dar conta. Se o profissional não tem condições para tal, e se não for uma emergência, ou não houver outros profissionais disponíveis, como já foi dito, melhor não atender. Se não há outro profissional que possa fazer isso em melhores condições, ou se é uma emergência, não tem jeito. Terá mesmo de atender e foda-se a miopia existencial dessa pessoa, racista, tapada. Por outro lado, contudo, podemos dizer o quê? Podemos dizer que não sabemos o que ocorreu, ou qual era a história desses atendimentos entre essa médica e essa militante do PT.
A gente não sabe como é que é o histórico de atendimento, não sabe. Não adianta a gente fazer aí uma série de afirmações e ser presunçoso, ser prepotente em relação a isso. A gente não sabe se havia desgaste na relação médico-paciente devido a essas questões, por exemplo, de cunho político. A gente não sabe se a médica não soube manejar a relação, o que, aliás, era basicamente de responsabilidade dela. Se a relação médico-paciente chegou a esse ponto de desgaste, que é o que parece ter ocorrido, muito provavelmente isso se deu em função de um mau manejo da relação por parte dessa médica. A única coisa que sabemos é que a justificativa dela por mensagem foi péssima e repugnante. Nisso ela errou muito feio e está agora colhendo os efeitos desse comportamento tosco. Enfim, essa médica está precisando de uma reciclagem no tocante ao manejo da relação médico-paciente, pois ela se perdeu completamente nessa história, mesmo quando tomou a decisão acertada de não mais continuar os atendimentos.